Tá na hora de botar a mão no seu bolso aí e escolher, né, qual placa de vídeo você vai colocar no seu setup. Aí é a placa de vídeo para Full HD, né, você já vai logo numa série 60, né? É claro. Mas aí às vezes o orçamento tá um pouco curto e aí você vai numa RTX da série 50, porque sim, a gente finalmente voltou a ter uma RTX da série 50 com a RTX 5050. Mas aí vem aquela dúvida, será que compensa eu pegar uma 5050 ou esticar um pouco mais e já ir para uma RTX 5060? Será que já é suficiente uma 5050? Será que a diferença de preço que eu vou pagar entre elas acaba compensando? Ou é melhor eu me segurar um pouco e a 5050 já vai dar conta? Tem alguma diferença entre elas? Vale a pena escolher a mais cara ou vale a pena escolher a mais barata? É por isso que eu resolvi comparar as duas placas de vídeo mais populares aqui da NVIDIA, uma RTX 5050 e uma RTX 5060, para mostrar as principais diferenças e principalmente a performance em jogos. Será que vai valer a pena gastar um pouquinho mais? Ou... E esse aqui é um cenário bem possível, porque você vai acabar encontrando as placas com preços muito próximos, né? Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, elas podem estar dando uma diferença de 200, 300, 400, 600, 800... Bom, enfim, pode estar com uma diferença grande ou pequena, mas elas costumam chegar muito próximas, porque quando tem promoção de uma e a outra não está em promoção, elas acabam chegando muito próximas, né? Então, eu já vi 50-50 no preço de 50-60, 50-60 no preço de 50-50. Obviamente que em uma das situações, a 50-50 está melhor do que a outra. Pera, eu não entendi esse final. O ponto é o seguinte, qual das duas você deve escolher? E é bem confuso, né? Porque pela lógica você vai assim falar, pô, mas a 50-50, é óbvio que ela é pior do que uma 50-60, né? Ela é um número inferior. E a sua lógica não tá errada. Obviamente que o posicionamento de produtos da NVIDIA é justamente esse, né? Conforme vai subindo o número, vai subindo a performance. Mas você deve ter notado um negócio um pouco esquisito quando você comparou as duas placas. Que você fala assim, tá, quando sai de uma 50-60 para uma 50-60 Ti, a gente tem 16 GB, tem um TI e a placa é mais forte. Quando a gente sai da 50-60 Ti para 50-70, vai para 12 GB. Aí quando a gente sai da 5070 para 5070 Ti, vai para 16 GB. E quando a gente sai da 5070 Ti para 5080, vai para 16 de novo. E aí só aumenta quando vai para 5090. E esse é um ponto que deixa confusa muita gente, porque ainda existem pessoas que compram placa de vídeo por memória. E você deveria ou não deveria comprar placa de vídeo por memória? Não sei. A resposta é que não. As duas placas de vídeo têm memórias com a mesma quantidade. São 8 GB de memória disponível nas duas placas. Então sim, você vai pagar mais caro para ter uma placa com a mesma capacidade da placa mais barata. Mas é importante lembrar que aqui a gente tem memórias GDDR7 e aqui a gente tem memórias GDDR6. Então quer dizer que quando faltar memória, a GDDR7 vai ser melhor porque ela é mais rápida, então ela vai compensar? Não, não. Quantidade de memória é a mesma coisa e a memória ser mais rápida ou mais lenta, mais moderna ou mais antiga não faz diferença quando falta memória. É tipo a sua memória. Quando falta, não importa se você é mais jovem ou mais velho, ela só falta mesmo. E aqui, nesse caso, é curioso porque sim, a memória aqui é GDDR6 e aqui é GDDR7 no modelo da RTX 5060, não tem uma versão de 12, 16 GB da 5060 e é tudo que você vai conseguir para rodar jogos em Full HD. O que eu sei o que você quer ouvir. Peguem as suas tochas e vamos pra cima da NVIDIA. A gente já passou dessa parte e hoje o que a gente tem disponível é isso. Inclusive a própria AMD faz a mesma coisa e oferece modelos com 8 GB para Full HD. A única que faz um pouco diferente é a Intel com a B570 e a B580 oferecendo 10 e 12 GB. Mas essa aqui é a realidade que provavelmente você escolheu, é por isso que você está vendo um comparativo entre as duas. Então indo para as demais especificações, não tem muita diferença. Obviamente você tem mais CUDA cores aqui, RT cores, Tensor cores, mas todas as tecnologias são compartilhadas entre as duas placas, elas são da mesma arquitetura, tá? Então não tem diferença tecnológica entre elas. Você vai ter suporte ao Frame Generation, Multi-Frame Generation, Ray Trace, tudo que você tem aqui. O que muda realmente é a performance final. Até mesmo os clocks são muito parecidos nas duas placas. Então isso pode confundir muita gente e levar a crer que na verdade é a mesma coisa. Afinal, se é tudo igual, a performance deve ser a mesma coisa, certo? Errado. E é por isso que eu resolvi comparar as duas placas aqui. Eu testei jogos em Full HD, com Ray Tracing, sem Ray Tracing, com Upscaling, com Frame Generation, para ver qual que
compensa? Será que compensa eu gastar mais? Será que se eu utilizar, por exemplo, Frame Generation aqui, já não dá pra compensar e ficar com a 5050 mesmo, economizar uma grana? Será que a diferença em Ray Tracing é tão grande? Será que não vai ter gargalo de memória nas duas placas, não? Pois é. Para o teste aqui eu utilizei a nossa bancada com uma X870 com um 9800X 3D, refrigerado por um water cooler da Corsair, um H150i de 360mm, e para memória eu utilizei 32 GB de memória DDR5 6000 MT Corsair Dominator. Por armazenamento MP600 de 4 TB da Corsair e para fonte uma HX1500i também da Corsair. As placas de vídeo utilizadas são a RTX 5050 Dual da ASUS e a RTX 5060 ASUS TUF. Ambos os modelos são overclockados. Pequeno overclock de fábrica, nada muito absurdo, mas tenha em mente que ambas possuem overclockzinho. Começando aqui nos testes, o Alan Wake 2 rodando no preset PlayStation 5 qualidade, é um preset customizado que a gente utiliza, que foi criado pelo Hardware Unboxed, que ele imita a qualidade do PlayStation 5, mas aqui você roda com um FPS bom. A 5060 fez média de 85 e mínima de 71, a 5050 média de 68 e mínima de 57, a diferença de 25% em favor da 5060. É bom observar que as duas estão com uma boa performance, a 5050 ainda consegue entregar uma boa performance, com uma mínima perto dos 60, mais para baixo do que para cima, mas ainda com uma boa performance. Utilizando ainda o preset PlayStation 5 qualidade, mas agora com Ray Tracing no médio, a 5060 fez média de 38 e mínima de 32, contra uma média de 30 e mínima de 26 da 5050. Aqui a 5050 já não dá conta de manter os 30 FPS, que seria, eu diria que o ideal aqui para você rodar sem upscaling. Já a 5060 consegue manter uma média superior e uma mínima acima dos 30 FPS, o que daria para você travar nos 30 FPS e ter uma experiência de console, só que mais bonito. A diferença foi de 27% na média e 23% na mínima. Ainda com o mesmo preset, com Ray Tracing, mas agora com DLSS no modo qualidade, a 5060 fez média de 63 e mínima de 48 e a 5050 média de 51 e mínima de 41. Então mesmo com o DLSS, a 5050 não consegue chegar no 60, a 5060 chega, mas a mínima não vai junto, né? Então a gente tem aqui uma diferença de 24% na média e 17% na mínima. É bom observar que ambas as placas podem rodar com DLSS mais agressivo, agora com o modo Transformer. Então, inclusive tem um vídeo aqui explicando como você ativa o recurso e tudo mais, mas eu utilizaria o modo Transformer e forçaria um pouco mais a mão. De qualquer forma, a 5060 vai continuar trazendo mais performance. Agora, juntando tudo isso e colocando o Frame Generation. Com o Frame Generation, a 5060 faz 107 FPS e a 5050 86. A 5050 ela parte aqui de uma boa performance para você ligar o Frame Generation, então eu diria que você adiciona uma fluidez. O Alan Wake ou jogos que você vai jogar ou no controle ou que são jogos que não são de muita ação, eles são ideais para você utilizar o Frame Generation. Então você vai ter mais frames na 5060, vai ter uma fluidez melhor porque ela parte de um FPS mais alto. Então nativamente ela já está gerando mais quadros. É bom lembrar que o Frame Generation ou o Multi-Frame Generation, eles são apenas quadros gerados por inteligência artificial, eles não correspondem a um comando, portanto eles estão ali só para preencher, né, a fila entre os quadros para dar mais fluidez quando você movimenta, mas você vai perceber que não é a mesma coisa de rodar nativamente, porém aqui tá bom para as duas e você conseguiria ter uma boa experiência na 5050 e uma melhor na 5060. A diferença ficou ainda em 24%. Call of Duty Black Ops 6, modo multiplayer, eu sei que já saiu 7, mas ninguém tá jogando 7, então a gente nem se importou muito. A 5060 fez média de 114 mínima de 85 e a 5050 média de 88 e mínima de 62. Isso aqui é mais pra vocês terem uma ideia no Warzone. A 5050 até consegue rodar, mas assim, a mínima fica muito próximo do 60, rodando com tudo no Ultra. Já a 5060 roda com folga aqui. A diferença foi de 30% na média e 37% na mínima. Acho que a mínima realmente é o mais importante aqui. Você pode fazer utilizar o DLSS, e aí curiosamente aqui, a 5060 faz média de 121 mínima de 92 e a 5050 média de 115 mínima de 88, ou seja, a diferença de performance das duas praticamente desaparece utilizando o DLSS, lembrando que a gente está utilizando o DLSS qualidade em ambas. Então eu diria que se você forçar a mão ali no DLSS, você consegue basicamente a mesma performance nas duas placas, o que é bizarro. Bizarro para 5060, no caso, que deveria ter mais performance, né? Outro jogo competitivo, CS2, aqui rodando no preset alto, a 5060 fez média de 359 mínima de 191 e a 5050 média de 263 e mínima de 135, uma diferença de 37% na média e 41% na mínima. É bastante coisa, uma diferença bem considerável. Utilizando o FSR no modo qualidade aqui, a 5060 faz média de 425 e mínima de 252 e a 5050 média de 316 e mínima de 190. Então uma diferença de 34% na média, 33% na mínima, diminui um pouco a diferença, mas ainda continua uma boa vantagem para 5060. Cyberpunk 2077 rodando no preset Ultra, 5060 fez média de 109 e mínima de 88, 5050 média de 81 e mínima de 68. É curioso, né, que a mínima da 5060 é quase, na verdade é maior do que a média da 5050, então a diferença é bem grande, 35% na média, 29% na mínima. Uma boa performance das duas placas, é bom observar isso, tá? Dá pra você rodar no Ultra em Full HD com as duas placas, mesmo que a 5050 esteja um pouco mais perto ali do limite dos 60 FPS na mínima. O que se manifesta quando você liga o Ray Tracing no Ultra, aqui a 5060 fez média de 47, mínima de 38, e a 5050 média de 32, mínima de
27. Tecnicamente daria pra você travar nos 30 FPS, ter uma experiência boa com a 5050, mas com a 5060 seria bem melhor. Daria pra você travar nos 35, 40 FPS e ter uma experiência melhor. A diferença foi de 47% na média e 41% na mínima. Então aqui no Ray Tracing a 5060 saiu bem melhor. É importante observar que nesse preset aqui em Full HD você já pode encontrar problema com as duas placas, porque Ray Tracing, no Ultra ou Path Tracing, qualquer coisa daqui pra frente, as duas placas com 8 GB já começam a sofrer. Tá bom, eu não vou aguentar mais! Mas o que você pode fazer para melhorar é ligar o DLSS. A gente ligou no DLSS no modo qualidade, a 5060 fez média de 74 e mínima de 60, e a 5050 média de 56 e mínima de 47. Então, deu para recuperar o FPS, a performance da 5060 para chegar ali acima dos 60, a 5050 quase. Dá para você diminuir, né, a qualidade aqui do DLSS, botar ele no modo equilibrado já daria para, mas as duas placas teriam ganho, né, e a 5060 ainda teria uma performance melhor. Seria só suficiente para você ter uma performance mais decente na 5050. A diferença entre elas ficou em 32% na média e 28% na mínima em favor da 5060. Ainda com o mesmo preset, mas com o Frame Generation, então só para adicionar fluidez, 5060 125 frames, a 5050 95. Diferença de 32%. Utilizando agora o Path Tracing, aqui seria o cenário mais exigente, né, com DLSS no modo qualidade, com Frame Generation, a 5060 faria 79 frames e a 5050 60, o que significa que o FPS nativo está bem mais baixo numa 5050, mas se você forçar ali, daria para rodar de forma aceitável em ambas. A fluidez na 5060 vai ser bem maior, não só por conta do Frame Generation, mas por conta do frame nativo ser mais alto, quantidade de FPS gerado. Diferença de 32% na média. Ambas as placas têm suporte ao Frame Generation, então vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia, né, de que é o Frame Generation e o Multi-Frame Generation. O Multi-Frame Generation, como o próprio nome já diz, são vários quadros gerados por inteligência artificial. Então, ao invés de gerar só um quadro ou dois quadros para inserir na fila, vai gerando 3 ou até 4 quadros. Então, você consegue ver aqui que esse número ele pode ser distorcido se você não entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu coloquei aqui 5050 com o Frame Generation, ou com o Multi-Frame Generation 2x, contra 5060. Se a gente tirasse a 5060, tirasse os 2x aqui, pegasse só o 4x, a gente podia falar que ela dá tudo isso mais de performance. Mas a 5050 também faz isso. E aí a gente poderia falar que as duas placas têm essa performance. Mas na verdade isso aqui são quadros gerados por inteligência artificial para dar fluidez. Tem nas duas, você pode usar nas duas, mas não quer dizer que a sua performance não vai sair de 30 FPS para 109, 120 FPS. Não é isso que vai acontecer. Ele vai dar mais fluidez, mas você ainda vai sentir aquele delay porque você está rodando com uma quantidade de quadros muito baixa. Então vai ter que enfiar muito quadro por inteligência artificial para você ter uma sensação de que está rodando melhor o jogo. É bom ter, legal que tenha nas duas, mas só para você entender a diferença entre o FPS e o frame gerado. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered aqui, rodando no preset Ultra, 5060 fez média de 45 e mínima de 32, a 5050 média de 33 e mínima de 24. Esse jogo é um jogo que nativamente já é pesado, com Ray Tracing para todo lado. A diferença foi de 36% na média, 33% na mínima em favor da 5060. Rodando com o Ray Tracing no alto, a situação não melhora, obviamente ela piora. 37 FPS na média e 27 na mínima para 5060, 28 na média e 21 na mínima para 5050. 32% de diferença em favor da 5060. O que você pode fazer é ligar o DLSS, a gente rodou no modo qualidade, dá para você forçar mais de novo, né? Você pode usar o modo Transformer, mas a diferença entre elas vai permanecer. A 5060 média de 54 e mínima de 39, 5050 média de 43 e mínima de 31. É a diferença de 26%, só para observar que você pode diminuir a qualidade também para rodar. As duas placas são capazes de rodar esses jogos, mesmo quando ela não bate, que a gente coloca no preset máximo, justamente para ver a diferença de performance entre elas, tá? Mas você pode diminuir a qualidade, a diferença é que você sempre vai ter uma margem a mais de performance na placa mais poderosa ou na placa que saiu na frente. Ligando o Frame Generation aqui, a 5060 faz 90 FPS, a 5050 faz 71 FPS. A 5060 fica 27% à frente da 5050. Fortnite rodando no preset alto, a 5060 média de 149, mínima de 118, a 5050 média de 118 e mínima de 95. A diferença é de 26% na média, 24% na mínima. Ainda no preset alto, mas com DLSS no modo qualidade, a 5060 média de 181 e mínima de 134 e a 5050 média de 155 e mínima de 123. Diferença de 17% na média e 9% na mínima. Você vê que diminuiu bastante ali com o DLSS. É curioso, né? Nesses casos, pode ser por limite do motor gráfico ou qualquer outra limitação do seu sistema. Horizon Forbidden West, um jogo que é portado do console, aqui, curiosamente, a 5060 faz média de 71 e mínima de 58 e a 5050 faz média de 64 e mínima de 56. Diferença de 11% na média e 4% na mínima. A 5060 fica na frente, mas por uma margem muito pequena mesmo. Eu diria que praticamente imperceptível. E o mais curioso é quando você coloca aqui no muito alto com DLSS no modo qualidade, a 5060 é quem fica atrás, média de 86 e mínima de 55. Apesar da média estar na frente, a mínima é pior, porque a 5050 faz média de 79 e mínima de 66. O que acontece é que nesse caso a VRAM estoura.
E aí pode depender de vários fatores no sistema. A verdade é que as duas vão ter uma performance ruim, principalmente nas mínimas, porque vai começar a fazer o swap de memória, né? Pegar a memória emprestada do sistema. A memória DDR5 é mais lenta do que a memória GDDR que tá nas placas. E o impacto pode ser maior, inclusive, né? Nesse swap para RTX 5060, como a gente tá vendo aqui. Mas, de qualquer forma, ela fica atrás na mínima. O geral, assim, o ideal que você deve ver nos dois mundos, não ideal que o ideal seja perder performance, mas é o que você deve ver, é mais ou menos a mesma perda de performance para 5050. E utilizando o Frame Generation, que também usa VRAM, a gente tem o mesmo cenário, onde a 5060 fica na frente na média, mas na mínima ela fica atrás. Coisa de 10%, não dá para perceber tanto assim nesse cenário, mas o problema é justamente o gargalo de VRAM. Para as duas aqui, eu recomendo que você diminua a qualidade, porque você não vai conseguir rodar com tudo no Ultra do Ultra. E sim, ligar o DLSS ou o Frame Generation não vai salvar, porque eles também usam VRAM. Indiana Jones and the Great Circle, rodando aqui no preset Ultra, as duas placas foram bem, média de 76 e mínima de 64 para 5060, e média de 66 e mínima de 50 para 5050. Claro, a 5060 sai melhor, principalmente nas mínimas, né, que estão acima dos 60 FPS. É possível rodar na 5050, mas teria que fazer ajustes no Ultra, já não ia estar rolando. A diferença foi de 15% na média e 28% na mínima. A gente nem rodou no Ray Tracing esse jogo, porque não dá pra rodar no Ray Tracing essas duas placas, porque elas têm 8 GB. Não consegue, né? Mas dá pra rodar Starfield, olha aí, Starfield rodando no Ultra, 5060 fez média de 57 e mínima de 48, e a 5050 fez média de 41 e mínima de 35. Eu nem me daria o trabalho, já não rodaria o jogo, mas a diferença foi ali pra 5060, 39% na média, 37% na mínima. Olha que beleza. Dá pra você ligar o DLSS. E aí com o DLSS no modo qualidade, a 5060 fez média de 66 e mínima de 54. Olha que beleza de jogo. A 5050 fez média de 48 e mínima de 39. Porcaria de jogo. A diferença aí, né? 38% na média e 38% na mínima. As duas com a performance, eu diria, ruim. Pra esse jogo, rodar abaixo de 60 FPS no Ultra pra essas placas, eu acho pavoroso. Aí você pode apelar pro Frame Generation, você consegue ali 109 na média, 87 na mínima na 5060, 81 na média, 63 na mínima na 5050. É isso. O jogo nem merece tudo isso de esforço, mas dá pra rodar nas duas placas. Star Wars Outlaws, 5060 fez média de 51 e mínima de 41, rodando no preset Ultra, e a 5050 média de 37 e mínima de 30, que é uma performance ruim para as duas placas, considerando que são placas da nova geração para um jogo da nova geração. De qualquer forma, 5060 fica 38% na frente, na média, e 37% na mínima. Se você utilizar o DLSS no modo qualidade, você consegue passar dos 60 FPS na 5060, mas a mínima continua ali na casa dos 52. Já a 5050 nem consegue chegar nos 60 FPS na média, que fica em 51, e a mínima 39. 5060 fica 35% à frente na média e 33% na mínima. Que vai sobrar para vocês ligar o Frame Generation na situação. Obviamente dá para você forçar a mão no DLSS nas duas para você ter uma boa performance, mas aí a diferença fica ali em 33% da 5060 para 5050. The Last of Us Parte 2, aqui a 5060 fez média de 97, mínima de 82, e a 5050 média de 71 e mínima de 60. As duas conseguiram entregar uma boa performance, 60 FPS de mínima é ok nesse jogo, não é um jogo super correria, 37% na frente a 5060, na média e na mínima. Você pode utilizar aqui o DLSS no modo qualidade também, a 5060 faz média de 113 e mínima de 96, e a 5050 melhora ali, fica com 85 de média e 73 de mínima. A 5060 continua ali na casa dos 33% à frente, mas é bom observar que esse também é um jogo que, dependendo da configuração, se você forçar a mão, você vai estourar VRAM em ambas as placas, não importa se você tem GDDR6 ou GDDR7. E resumindo, qual que é a diferença de performance entre as duas placas? Bom, pegando aqui todos os testes que a gente fez, dividindo a média, excluindo o DLSS, Frame Generation, Ray Tracing, pegando só a rasterização pra gente ter uma ideia, 5060 fez média de 110 e mínima de 80, e a 5050 média de 85 e mínima de 60. Isso é uma média global, tá? Dos jogos. Tem jogo que vai pior do que isso, como vocês viram. É uma diferença de 29% na média e 31% na mínima da 5050 e da 5060. E o que você faz com esse número? O que isso te responde? Bom, isso quer dizer que a diferença de performance entre elas é essa. Então a 5060 ela é coisa de 30% melhor do que uma 5050. E aí, para você descobrir se vale a pena você pagar mais pela 5060, você vem e faz a conta. Quanto tá custando a 5050 e quanto tá custando a 5060? Tá custando 20% mais? Excelente negócio, porque ela tem 30% mais performance. Tá custando 30% mais? Ainda é um bom negócio, porque você tá pagando 30% mais para ter 30% mais performance. Ah, ela tá custando 40% mais caro? Aí já não vale a pena. Por quê? Porque você só vai ter 30% mais performance. Então você vê que não é um cálculo tão complexo assim e vale para qualquer preço. Então eu não preciso falar para você qual preço vale a pena comprar uma das placas. É só saber a diferença percentual de performance entre elas. Em relação a Ray Tracing, a 5060 obviamente fica à frente, 37% na média, 28% na mínima.
mínima. Então fica mais ou menos naquele cenário, ela é melhor ainda para Ray Tracing, tá? Mas aí você tem que considerar se vale a pena ou não para você. Em relação a consumo, as duas placas têm basicamente o mesmo consumo. Na verdade, isso aqui é o consumo do sistema como um todo, não só das GPUs. Diferença de só 4%, as duas placas rodam com fontes recomendadas de 550 watts. Então você não precisa de uma super fonte para rodar nenhuma das duas placas. Em relação à temperatura, obviamente, eu não preciso falar para vocês que são dois modelos extremamente diferentes. Essa é uma placa de entrada, essa ainda é de entrada, mas esse é um modelo meio exagerado. Você não precisa do modelo desse da 5060, mas se você quiser uma Asus TUF, você vai ter a vantagem de que ela vai ser, obviamente, mais silenciosa. Em relação à temperatura, a 5060, apesar de ser uma GPU mais forte, ela bateu o pico ali de 67 graus rodando Cyberpunk, enquanto a 5050 de Dual Fan bateu 72, o que é excelente para as duas placas, tá muito bom, o nível de ruído nem é tão alto nessa aqui, mas obviamente nessa aqui é muito mais baixo, né? São 3 fãs e um sistema de dissipação muito mais parrudo. As duas placas são overclockadas de fábrica, como eu falei para vocês, o que significa que elas não usam os clocks de referência, mas é um overclock muito pequenininho. Então a diferença que vai ter entre esses modelos aqui, um modelo que usa um clock de referência, não é relevante para esse caso. A diferença entre elas ainda deve se manter a mesma, tá? Então a resposta, no meu ponto de vista, é que sim, vale a pena investir um pouco mais para pegar uma RTX 5060 se você tiver esse orçamento. Mas se você não tiver esse orçamento, a boa notícia é que a 5050 consegue rodar todos os jogos. Ah, é óbvio, mas eu vi que teve jogo que não fez 60 FPS. Claro, ela consegue rodar, não falei que ela consegue rodar no Ultra, né? A 5060 também não consegue rodar tudo no Ultra. É que essa aqui roda pior tudo no Ultra, mas ela roda abaixo do ideal também. Então não são placas para rodar tudo no Ultra, nenhuma das duas. Essa daqui eu diria que é no alto Ultra, essa daqui é já mais médio alto. Alguma coisa dá para você rodar no Ultra, jogos mais antigos, alguma coisa você pode usar o DLSS. E a boa notícia é que você tem o DLSS aqui, você pode forçar mais a mão no DLSS. Então, em alguns casos você pode ter uma qualidade final um pouco inferior a uma 5060, mas você ainda vai ter uma excelente performance e uma excelente experiência na 5050. E tem o Multi-Frame Generation que adiciona a fluidez. Então, se você tiver com FPS base que não tá o ideal, você fala, puta, eu tô ali na casa dos 60, mas não tá onde eu quero, você pode adicionar o Frame Generation para ter mais fluidez já numa RTX 5050. A 5050 também já tem os encoders AV1 para você fazer streaming, para você encodar arquivos. Então, ela tem todas as tecnologias que tem na série 50, com a desvantagem de ter memórias mais lentas. Isso aí só deve realmente pesar para você, para quem vai usar para aplicações profissionais que vão fazer uso da memória. Em relação à quantidade de memória, é a mesma nas duas, então quando acabar a VRAM, vai acabar nas duas placas. Joia, eu acho que é democrático para todo mundo, né, NVIDIA? Eu não posso acreditar nisso. Então, em ambos os casos, você tá bem servido. Se vale mais a pena ou não, vai realmente ficar com vocês com a fórmula que eu te passei. Quantos por cento tá a diferença de preço entre elas para saber se tá compensando ou não. Você já tem a diferença que elas precisam custar para valer a pena. E, obviamente, entra a questão do orçamento. A 5060 é melhor, mas a 5070 também é, a 5080 também é, a 5090 também é e por aí vai. Então, tem que ver se essa performance é suficiente para você. Para localizar você que tá vindo de gerações anteriores, é bom observar que essa performance pode não ser muito estranha para você e faz sentido, porque a RTX 5050 é basicamente uma RTX 4060 e a 5060 é basicamente uma 4060 Ti. Então tá aí a dica, se você queria comprar uma 4060 Ti, você compra a 5060, se você queria comprar uma 4060, você compra a 5050. Então antes de você falar que, sei lá, a 5050 não é muito boa, pensa que você tá falando que a 4060 também não é muito boa. E apesar dela não ter sido o lançamento mais memorável de todos os tempos, a 4060 foi uma placa ok, a 4060 Ti também é uma placa ok, então as duas placas são ok para você rodar jogos em Full HD. Inclusive, se você quiser ver, tem testes aqui com a 5050 rodando com o Ryzen 5600. É uma boa combinação, ambas são PCI Express 5.0, o que significa que você vai ter compatibilidade com gerações anteriores, mas obviamente se você for combinar ali com processadores que são PCI Express 3.0, a largura de banda vai ser menor, o que não é exatamente um problema, mas quando você gargalar a sua VRAM, o impacto vai ser sentido bem mais forte nos sistemas mais antigos. O problema é que falam de, mas o PCI Express 4.0 X8, 5.0 X8, porque no caso as duas placas são PCI Express 5.0 X8. Esse problema existe para ambas, mas especificamente quando você estoura a VRAM. E o problema é que como você tem uma largura de banda mais limitada, quando você precisa transitar, né, trocar informação da sua memória de vídeo para sua memória do sistema, essa largura de banda é menor com o PCI Express mais antigo. Então, em resumo, não estoure a quantidade de VRAM e você vai estar bem até com sistemas mais antigos. Mas claro, se for para pensar em CPU, eu recomendaria pelo menos um 5600 com uma RTX 5050 para você extrair legal a performance, vai ter gargalo, mas não é o fim do mundo. E com a 5060 de uns 5600 para cima, preferencialmente um 5500X 3D. E mesmo assim você não vai ver exatamente a mesma performance aqui, porque em alguns casos o CPU pode limitar. Tá? Se o CPU limitar, você não vai ter exatamente a mesma performance aqui. Então também não adianta nada você comprar uma 5060 se o seu processador não vai dar conta de empurrar nem a 5050 direito. Dá uma conferida nos testes de CPU e também no gameplay que eu fiz com a RTX 5050 para você entender se o CPU que você tem aí vai dar conta de empurrar essa placa. E você, qual das
duas escolheu, qual você escolheria? Como é que tá a diferença de preço aí agora, quando você tá assistindo esse vídeo? Comenta aí, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Com qual CPU você combinou aí no sistema? Tô curioso, comenta aí. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. E até a próxima.